Que Mas legal. vamos agora falar com quem está aqui no nosso sofazinho. E eu uma já estou me advogada preparando para me maravilhosa. aposentar. Estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Evangelista. Seja muito bem-vinda. Olá, Bárbara. Olá, Renata. É um prazer imenso estar aqui no programa. É a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade e é muito bom poder transmitir essa informação ao público, prestação de serviço público, porque o brasileiro ele tem dificuldade de acompanhar o ritmo desenfreado da mudança da legislação previdenciária. Então, quando ele está entendendo o que está acontecendo, muda de novo. Então, fica realmente difícil de eles compreenderem. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Legal. Ajudá-los a saber como se aposentar, de que forma, né? Bom, doutora, nós já queremos abrir perguntando o que vem a ser revisão da vida toda. Bom, vamos lá. A revisão da vida toda é nada mais, nada menos de que ter o direito de ter no cálculo da sua aposentadoria tudo que você contribuiu a sua vida toda. Por quê? Porque desde novembro de 99 veio uma legislação que era uma legislação transitória e que determinava que o valor dos benefícios só seriam calculados de julho de 94 em diante. Então, a tese da vida toda nada mais é do que permitir que a pessoa coloque no cálculo do seu benefício tudo que ela contribuiu, desde o início da carreira até a data que ela protocolou o pedido da sua aposentadoria. Sabe uma dúvida que eu tenho? Por exemplo, eu trabalhei uma época da minha vida registrada e aí depois, né, veio toda essa modernização da coisa, né? Então a gente hoje é nosso próprio patrão, né? Sim. Então assim, aí às vezes a gente contribui por conta da MEI, mas a gente acaba pagando pouco. Quando eu for me aposentar, esse tempo que eu trabalhei na carteira, mais esse tempo que eu fui prestadora de serviço, isso muda ou eu vou acabar me aposentando pelo mínimo? Como é que tenha... que a gente sabe quanto que a gente vai realmente receber? Ótima pergunta, porque na verdade eles são obrigados a fazer sobre a média de tudo que você recolheu. Então, do período que você foi CLT, com registro, que o valor era descontado do seu lerite e repassado à Previdência, e a parte do período em que você foi PJ, ou que você trabalhou por conta própria, ou porque você prestou serviço. E o período da MEI, é importante você ter feito ter passado essa informação, ele só é computado para aposentadoria por tempo de contribuição se você fizer a complementação do valor, porque você paga um percentual menor. Já o contribuinte individual, o autônomo, ele paga 20%. O MEI, ele paga um percentual bem menor. E para aquele período valer para a aposentadoria por tempo, ele tem que fazer a complementação. E isso ele faz essa complementação mês a mês, desde já? Ou só no final? Como é que ele faz? Ele pode fazer mês a mês e fazer um pagamento à parte, ou ele pode deixar, quando ele for se aposentar, ele faz a solicitação da guia de todo o período que ele contribuiu como MEI e faz o pagamento caindo no sistema automaticamente. Já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Legal, e já fica aí a dúvida, você que está aí em casa querendo saber maiores informações, já eu estou querendo saber informações a respeito da aposentadoria, quando, como, e tem muitas pessoas, doutora, que começam com o advogado e o advogado dá entrada, mas não recebe. Como proceder a esse tipo de questão? Então, na verdade, o ideal hoje hoje o INSS é todinho informatizado, inteirinho informatizado. E aí o que acontece? Hoje as pessoas elas podem fazer o pedido via INSS e se não houver por parte do INSS a concessão do benefício, aí ele pode contratar um profissional habilitado na área do direito previdenciário para tomar as medidas judiciais. Porém, a gente sempre aconselha, até para dar entrada no pedido, de qualquer pedido de benefício previdenciário hoje, seja aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, às vezes uma invalidez, um benefício por incapacidade, uma pensão por morte, é sempre bom contratar um profissional que vai já juntar toda a documentação necessária e provavelmente vai facilitar a análise do próprio funcionário do INSS, do analista do INSS, porque você, juntando toda a documentação, facilita para que seu benefício seja concedido
com mais rapidez, para que você receba mais rápido, para que você tenha o seu direito reconhecido, porque muitas vezes o sistema do INSS hoje, apesar de ele ser digital, ele é falho, ele tem alguns problemas. Às vezes você trabalhou numa empresa que não está constando no sistema, e aí a gente pode fazer todo o procedimento certinho quando der a entrada para evitar que o benefício seja indeferido. Tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que mandaram pra gente, estou com elas aqui em mãos. Eu vou fazer a primeira, eu acho que você já praticamente respondeu, mas eu vou fazer porque senão vão ficar bravos com a gente se a gente não falar aqui, né? Essa pergunta é do Vanderlei, aqui de São Paulo. E ele pergunta assim, ó, me aposentei há aproximadamente 8 anos e minhas melhores contribuições foram feitas até 1993, quando eu trabalhava registrado. Pois a partir dessa data me tornei empresário e passei a pagar valores menores de contribuição. Posso solicitar a revisão da vida toda? Não só pode, como deve. No caso dele, é praticamente certeza que ele tem direito à tese da vida inteira, essa revisão. E ele vai fazer jus a aumentar o valor do benefício. Lembrando que todas as pessoas que vão solicitar a tese da vida inteira, elas têm que fazer um cálculo para verificação se realmente o valor do benefício vai ser favorável. Então, não é qualquer pessoa que tem direito à revisão da tese da vida inteira. Ela tem que realizar um cálculo, comprovar que vai dar favorável e aí sim entrar com um pedido judicial. Uau! Então tem E aí, olha, né? posso só fazer mais uma Pode, explicação? Fique à vontade. E além disso, a gente tem que pensar o seguinte e esclarecer para as pessoas. Toda revisão, ela tem duas incidências. Tanto ela vai aumentar o valor das parcelas futuras, como também vai gerar o crédito dos atrasados dos últimos 5 anos. Uau. Então, toda vez que eu ingresso com uma ação, eu vou ter o aumento desse benefício para sempre, com todos os reajustes anuais que vão ser aplicados pelo INSS, mais os atrasados corrigidos dos últimos 5 anos. Olha que bom, Olha. né? Legal. Então, faça aí, viu, Vanderlei? Conhecimento é tudo, doutora. Um abraço pro Vanderlei, aqui de São Paulo. É verdade. Tem mais uma Temos aqui, perguntinha? mais uma aqui da telespectadora, é Rita, do Rio de Janeiro, e ela pergunta o seguinte, doutora. Se eu entrar com pedido de revisão da tese da vida toda e vier a ter êxito, poderia receber os atrasados? Olha lá, poderá sim, poderá receber os atrasados dos últimos 5 anos. Mesmo que ela ingresse com a ação, vamos supor que ela se aposentou já faz 7 anos. Aí ela vai dar entrada e se demorar 2, 3 anos a revisão, ela vai receber os 5 desde quando ela deu entrada e mais o período que ela ficou aguardando, tá? Então ela não tem prejuízo nenhum e o valor dos atrasados será devidamente corrigido, com juros e correção monetária. Eita, glória, é Perfeito, muita né? Aí vitória. é bom demais. Temos uma ligação, uma pergunta da telespectadora que está aqui ao vivo com a gente. Vamos lá. Alô? Oi, Ai, Olá! tudo bom? Veio muito alto aqui pra gente. Tudo bem, e você? Com quem eu falo? Então, a Maria, Maria. Você está falando de onde, Maria? Ribeirão Pires. De Ribeirão. Fala a sua dúvida para a doutora Patrícia. Pode falar, Maria. Então, meu esposo aposentou em 2008. E só que ele não recebeu insalubridade, ele era torneiro mecânico. Depois, passou um tempo, ele pôs na justiça para receber insalubridade. Já faz 11 anos, não saiu nada. E agora a advogada tem falado que ele não tem direito de insalubridade, sendo que na época tinha. Então, na verdade, assim, toda pessoa que trabalha em condições especiais de trabalho, isso é muito importante. Ela tem um acréscimo de 40% a mais no tempo trabalhado. Então, se a pessoa trabalhou em condições insalubres, ela pega, se ela trabalhou 10 anos, ela ganha 14. Na verdade, ela tem 4 anos a mais em função de ter trabalhado em condições especiais. E isso é muito importante porque aumenta o tempo de contribuição. Aumentando o tempo, as pessoas conseguem se aposentar um pouco antes que as demais pessoas, que os segurados normais que trabalham em atividade normal. Então, no caso dessa pessoa, ela teria que ter entrado com uma ação judicial, juntado um documento técnico que já teve vários nomes. Hoje chama-se PPP,
perfil profissiográfico previdenciário. E aí ele junta esse documento e muitas vezes pode até ser solicitado uma perícia no local de trabalho para verificar realmente qual era a condição que aquela pessoa trabalhava. E se ela conseguir, ela vai aumentar o tempo de trabalho e aumentando o tempo de trabalho, ela também pode conseguir um aumento no valor do benefício. Agora, eu acho estranho de ter ingressado com a ação e de não ter conseguido comprovar essa atividade, porque às vezes a pessoa pode se valer de documentos do sindicato. Se ela, por exemplo, entrou com uma ação trabalhista, ela pode utilizar a ação trabalhista como uma prova emprestada no processo previdenciário. Então, tem muitas coisas que você pode se valer para ter o seu direito reconhecido em ter trabalhado em condições especiais. Eu acredito, então, Maria, que você precisa de outro advogado para te ajudar, porque eu acho que você está mal instruída, né? Então, mas deu mais ou menos para você entender? Então, deu, mas então, no caso, eu posso tirar a papelada dos advogados que estão e partir para outro ou não? Sim, na verdade, provavelmente ela não pode ter um novo processo, porque aí na justiça você só pode ter julgado uma causa uma vez, uma única vez. Então você não pode propor vários processos. O que pode ser feito, talvez, dependendo do trabalho que foi feito, é pedir o subestabelecimento para que outro profissional passe a ser responsável por esse processo, para que você tenha um retorno, para que você tenha o conhecimento de que está acontecendo, que o bom profissional na área previdenciária, ele tem que dar satisfação ao cliente de tudo que está acontecendo nesse processo. Certo. Tá, Maria, ó, Ótimo. depois a doutora vai passar os contatos, continua ligadinha aqui com a gente, qualquer coisa chama a doutora, vocês podem falar Explicar também melhor, né? fora do ar, que ela Claro. pode também te dar aí uma melhor explicação, orientação. Tá bom, Maria? Tá bom. Um beijo, Beijo! querida. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Prazer, Maria. São muitas dúvidas, né? O que você Muitas. falou, a gente sabe que cada dia que passa muda, a lei muda, isso muda e a gente fica sem saber. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui, do Mauro, não falou de onde é aqui. Mas, ó, consegui a minha aposentadoria por idade no ano de 2018, mas não tenho contribuições para a Previdência Social, né, o INSS. Antes de julho de 94, mesmo assim, eu posso solicitar essa revisão? Essa revisão da tese da vida inteira, não. Porque para a revisão da vida inteira, somente as pessoas que tiveram recolhimentos anteriores a julho de 94. Quem não teve, infelizmente, não pode ingressar com essa ação. Porque aí ela não tem conteúdo, né? A pessoa exatamente quer a inclusão do período anterior a julho de 94 e ela não tem valores vertidos nesse período, aí não vai impactar em nada nessa revisional. Pode ser que ele tenha direito a outro tipo de revisão. Algum erro na renda mensal inicial que ocorreu, algum vínculo que não foi reconhecido, mas estava na carteira de trabalho, algum valor de uma empresa que ele trabalhou e não foi computado porque não foi repassado à Previdência Social. Então, a gente tem várias espécies de revisão. Hoje a gente veio falar sobre a tese da vida inteira, mas temos muitas outras opções de erros que podem acontecer, que muitos brasileiros não têm conhecimento e que podem aumentar bem significativamente o valor do seu benefício. Legal. E quando se fala de procurar um doutor que seja especialista nessa área, as pessoas não podem deixar para muito tarde buscar esse conhecimento, não é verdade, doutora? É verdade. E sabe o que é legal? Que assim, que a pessoa precisa saber é que o bom profissional da área previdenciária, ele geralmente, ele pode até cobrar uma consulta, mas ele trabalha no êxito, depois que ganha o processo. Então, é um advogado que você não tem que investir um valor inicialmente para depois ter o seu êxito lá atrás. Então, se você contratar um bom profissional, ele vai atuar, ele tem que dar o melhor dele para que lá no final ele também receba a parte do trabalho que ele executou. Então, por isso que hoje em dia vale a pena você buscar um bom profissional, porque ele vai deixar o trabalho, o seu pedido, tudo tão certinho
que é praticamente impossível de Dá gerar, certo, né? de não Aham. dar certo e de gerar uma ação lá na frente. Legal. Já vamos dar o gancho para a doutora, né? Procura a doutora Patrícia, que ela vai resolver o Verdade, teu ela vai te problema. ajudar aí, vai te ajudar gente. e vai dar a solução, né? Sim, com certeza. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Tem, doutora, vamos lá. da Poliana, do Rio de Janeiro, e ela pergunta o seguinte: quais são os documentos exigidos para analisar se tem direito à revisão ou para dar entrada com a ação no Poder Judiciário? Super importante. Vamos lá, são documentos pessoais, né? Então a gente vai precisar de RG, CPF, comprovante de residência, sempre no nome da pessoa e atualizado. Além disso, a cópia das carteiras de trabalho, isso é primordial. Se a pessoa tiver os olerites também é interessante. E a pessoa ter um cadastro no INSS, no aplicativo chamado Meu INSS. Então, ela precisa ter esse aplicativo, baixar o aplicativo e realizar uma senha. Essa senha, inclusive, olha que boa dica, pode ser a mesma senha que você utiliza no GovBR, sabe? Para tá, baixar a eu- carteira de sei. vacinação, Uhum. a sua CNH. Motorista. Isso, então pode ser a mesma senha e aí com isso você puxa toda a informação que precisa, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, o que tem os vínculos e que tem as remunerações. Então, com esse conteúdo, o profissional consegue realizar o cálculo, ter a certeza que você tem direito e poder ingressar com a ação. Muito bom. Uau! Muito bom, né? Interessante, Vamos atender mais uma ligação? Claro. Alô? Alô, Quem fala? Alex. Laurete, tudo bom? Alex, Alex, perdão, Alex. Alex. Tudo bom, Alex? Você fala de onde? eu falo do ABC. Do ABC Paulista. Pode mandar aí a sua dúvida pra gente, Alex. Oi, boa tarde. Olha, eu trabalhei em televisão, vinha de show, então tinha barulho, luz, né? Eu queria saber se tem comentar com alguma coisa no INSS sobre isso, por causa de perca de audição. Então, Alex, na verdade, o que acontece? Antigamente, a profissão, a pessoa que trabalhava com câmera, tudo na área de televisão, ele conseguia fazer a comprovação da atividade especial pela categoria profissional. Assim como, por exemplo, o enfermeiro, o médico, a própria função já era automaticamente considerado um trabalho especial. Tá. E aí, hoje, não mais isso é possível pela categoria profissional. Então, você precisaria comprovar que o seu ambiente de trabalho tem muito ruído e que isso afeta, né, a parte auditiva, uma perda auditiva, desacusia, que pode ser bilateral ou só em um ouvido. E aí, se você conseguir comprovar que esse trabalho é especial, você terá direito a se aposentar antecipadamente e ter o acréscimo de 40% a mais no seu tempo trabalhado. Uau! Ficou claro, Alex? Ficou ótimo. Então tá, joia. Muito obrigada pela sua participação Obrigado aqui, a você. viu? Obrigado, Tchau, tchau. Alex. Tchau, tchau. Tchau. Bom, muitas dúvidas. Temos mais dúvidas Temos mais aí ao vivo? pergunta? Porque eu tô vendo que o telefone tá tocando. Vamos mais uma aqui da nossa ficha? Maria Clara de São Paulo. Já dei entrada nessa revisão no fórum e quando consulto o andamento do meu processo, consta que está sobrestado por determinação judicial. Uau. O que isso significa? Olha que interessante. Toda pessoa que está entrando com a ação da tese da vida inteira, tem alguns juízes, como ainda tem algumas definições dessa tese que ainda precisam ser resolvidas e ser resolvidas de uma maneira igualitária para que todas as pessoas que ingressem com a ação tenham a mesma definição e o mesmo conceito, a mesma forma de cálculo. Então, alguns juízes têm sobrestado o processo, ou seja, ele está ali paradinho, aguardando uma definição única para todas as pessoas, para que tenha uma solução igual para todas as pessoas. Então, fica só paradinho o processo para uma definição única e depois ele volta, ele sai do sobrestamento e volta a ter o trâmite normal. A pessoa ela pode dar entrada sem o advogado ou não é possível? Sim, é possível sim. A pessoa pode fazer a solicitação perante o INSS. E eu também quero dar uma dica muito, muito preciosa, que é assim, os juizados especiais federais hoje de todo o país,
eles possuem um atendimento para os segurados, independente da necessidade de um advogado, Olha, né? interessante. Então, isso a pessoa pode ir lá, fazer a sua reclamação, falar, olha, tem algum erro, tem alguma coisa que eu não acho que é justa, e aí o processo tramita no juizado até que saia a sentença. Caso tenha que fazer algum recurso, aí obrigatoriamente tem que contratar um profissional habilitado da área. Mas a pessoa pode ingressar mesmo sem a necessidade desse profissional. Legal. Vai direto no advogado, que o É advogado já melhor, resolve é melhor. tudo, é especialista na área, né? Vamos mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? É a Marisa. Oi, Marisa. Fala de onde, Eu querida? falo aqui de Interlagos. Interlagos. Me fala a sua pergunta, Marisa, por favor. Sabe o que é? Tá repetindo, eu tô aqui repetindo da televisão. Oi? Sabe o que é? Ah, É assim, meu filho é especial, né? sério. Aí, há 4 anos atrás, eu recebi a carta dele falando que ele tinha para toda a vida, receber o auxílio LOAS, né? Só que acontece que há 2 anos cortaram. Vamos lá. Tá. Olha, vamos fazer uma explicação. O que é o LOAS? É um benefício assistencial. Ele é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício devido para as pessoas que têm um tipo de deficiência ou que tenham idade avançada, mais de 65 anos, seja para o homem ou para a mulher. Então, é para o segurado de baixa renda, que não tem condições de prover a própria vida. Então, o que acontece? Esse benefício, ele não é possível cumular ele com alguém que já recebe uma aposentadoria ou com alguém que tenha na família um registro formal e que receba um valor superior a 1/3 do salário mínimo. Então, o que pode ter acontecido com ela? Ele recebeu o benefício, o filho, porque tinha essa deficiência, porém, deve ter mudado algum contexto da família. Ou seja, ou o pai estava trabalhando, ou a mãe conseguiu um trabalho, foi registrada, e aí a renda per capita da família aumentou e fez com que o benefício não fosse mais devido. O que pode ter acontecido isso. Ou pode ter acontecido também de não ter sido regularizado perante o CRAS, porque toda pessoa que recebe benefício de LOAS, que é esse benefício continuado, assistencial, tem que estar com o cadastro na prefeitura totalmente regularizado, uma vez por ano. Uma vez por ano tem que ir na prefeitura, regularizar, comprovar que permanece naquela situação para o benefício ser continuado e ser pago pelo INSS. Então, ele não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial que eles acabam dando ao INSS a responsabilidade de pagar. Mas é assistencial, independe de contribuição. É uma ajuda de custo do governo, Tem no um valor prazo, de um doutora, que salário essa pessoa mínimo. fica recebendo? Não, enquanto ela permanecer naquela condição de, entre aspas, miserabilidade, ou seja, aquela pessoa que não tem como prover a própria existência, o benefício será concedido ad eterno, enquanto ela estiver nessa condição. Mas se mudar a condição da família, aí o benefício pode ser cessado. Respondido? Acho que ela tá ouvindo. Marisa? Tá atrasada. Oi, Respondido? Respondido? eu tô ouvindo na televisão. Ah, que você tá vendo atrasado. Na televisão chega um pouquinho atrasado. Isso. Tem que ouvir pelo telefone só. Mas foi respondido? É isso mesmo. Ah, então tá bom. Obrigada, querida. Um beijo, viu? Obrigado, Marisa. Fica com Deus. Obrigada, viu? Tem mais Tchau. uma ligação. Tem mais uma? Tem mais uma aí? Vamos lá, então. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, aqui é a Rivaldina Menezes, do Rio, de Mesquita. Janeiro. Edivaldina? Eu não entendi. Edivaldina? Fala seu nome de novo. Rivaldina Menezes. Rivaldina. Rivaldina Menezes, Mesquita, Rio de Janeiro. Isso. Conheço essa terra boa aí, tudo bem? Ah, graças a Deus, tudo maravilhoso. Qual seria a tua pergunta? A dúvida que eu tenho, meus Sim. queridos, é o seguinte: eu pedi a advogada para, quando eu vi essa revisão da vida toda, o retorno que ela me deu, porque eu tenho carteira desde 1964, né?
Eu comecei a trabalhar nesse tempo. E aí, fui mandada embora em 92, no plano Collor. E aí, eu pedi para ela ver isso para mim. Ela deu retorno para mim, olha, não foi possível ver a sua revisão, porque é só de 10 anos para cá. A revisão da vida toda, eu falei, a revisão da vida toda, se é de toda, tem que ter os 25 anos de carteira que eu tenho, né? Aí eu não entendi nada, porque dos 10 anos para cá, se eu tenho dos 10 anos para lá, né? Aí eu achei oportuno, passando pelo seu programa, que eu vejo toda tarde, todo dia. Obrigada. Obrigado. Eu achei impressionante essa oportunidade que eu estou tendo de ver se há uma explicação, se é isso mesmo, se eu devo buscar o profissional novamente e continuar nessa esperança, né? Nessa fé. E aí, doutora Patrícia? Então, é que, embora a tese chama tese da vida inteira, no direito tudo tem um prazo. E foi muito importante essa pergunta, porque a gente vai solucionar a dúvida de muitas pessoas. Só tem direito a revisionar o benefício, seja a tese da vida inteira ou qualquer outro tipo de benefício, por 10 anos. 10 anos da data que você recebeu a primeira prestação do benefício. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se a pessoa deu entrada na aposentadoria em 2013, mas só começou a receber em 2015, o prazo começa a correr de 2015, do primeiro recebimento do benefício, e não da data que ela deu entrada no benefício. Então, a lei, ela prevê que você tem um prazo para tudo. Então, você tem que dar entrada dentro dos 10 anos depois do primeiro recebimento e receberá de atrasados os últimos 5. Infelizmente, a informação foi verídica, verdadeira, e para tudo tem um prazo. É uma pena. Ela não tem agora o direito de receber, Não infelizmente. tem. Ai, que pena. Tá? Ai, que pena, né? Deve ser pena de ganso. Mas pelo menos você Olha, teve a então certeza. eles têm que mudar, eu acho bom, mudar o título dessa esperança que é criada para várias pessoas. Então não é revisão da vida toda. A vida toda, o meu seria desde 1964. Então, não, é a revisão de 10 anos para cá. 1900, como é que é? Eu fui mandada embora em 1992. Então, é uma ilusão que está criando no coração de muita gente. E, na verdade... O negócio de prazo, o prazo dado pelo órgão público, tudo bem. Amém? Tem que ter uma organização, né? Mas o nome fica um pouco duvidoso. É porque o nome realmente cria essa expectativa. E no caso dela, é certeza também que ela teria direito a revisional. Porque justamente os bons períodos contributivos dela foi de 64 até 92, que é exatamente antes de julho de 94. Então, se não tivesse passado o prazo, com certeza ela teria direito. E provavelmente teria um aumento substancial no valor do benefício. Às vezes a pessoa acaba, demorando para procurar, então é até bom, né? A gente sabe que a notícia não é boa, mas que outras pessoas que estão nos ouvindo possam aí pegar de lição para não deixar o tempo passar, né? Obrigada, viu, minha querida? Deixa só no ar, minha querida. Só deixa no ar. Eu não sabia que antes de 92, eu não tive essa informação de procurar ver uma revisão, né? Que pena, né? Então, para muitas pessoas, isso é bom informar isso. Porque eu fui depois, cheguei em segunda na corrida. Sabe aquela corrida de 200 metros? Cheguei em segundo lugar. Então tá, meus amores, olha, muito obrigada. Nós que agradecemos. Amo vocês, o trabalho o programa de vocês, a programação toda é uma delícia. A gente fica muito feliz. Pra vocês. Fica com Obrigado. Deus. Um beijo. Tchau. Vamos de mais uma? Tem mais uma ligação? Tem mais uma ligação o pessoal aí. tá curioso, querendo saber. A gente fica feliz. Vamos falar com quem agora? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Cristina Vieira. Cristina. Você tá falando de onde, Cris? Eu falo aqui de Guarulhos, Camtal. De Guarulhos.
Vamos lá, qual que é a sua dúvida para a doutora Patrícia? A minha dúvida é a seguinte. Eu tive uma cesárea há 8 meses atrás, meu bebê ontem fez 8 meses. E o meu auxílio maternidade, eu entrei com o último registro meu de carteira assinada, CLT. Porém, eu já era MEI. Mas aí, não sei por que eu quis entrar com o último registro de carteira. E agora eu vou fazer a laqueadura, né? Eu vou fazer já um planejamento para poder fazer laqueadura. E eu gostaria de saber se eu posso ter um auxílio referente a essa cirurgia que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Ela está dizendo o seguinte, é também bem importante. Ela está dizendo que ela recebeu o salário maternidade porque ela teve o filho dela, né? E que talvez ela vai fazer uma nova cirurgia agora. Então, assim, o que pode acontecer? A hora que cessar o salário maternidade, ela pode dar entrada num benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, né? Então, uma coisa e outra coisa é outra coisa. O salário maternidade é o período em que ela precisa para receber o filho, para dar de mamar, né? Todo o período que uma mulher necessita e depois, se ela ficar incapaz para o trabalho, ela poderá dar entrada para receber o benefício por incapacidade. Mas tem que ver, porque hoje essa cirurgia de laqueadura, geralmente ela não demora muito e a recuperação é rápida. Então, geralmente o INSS concede benefício por incapacidade quando a pessoa fica incapaz superior a 15 dias. Aí ele paga do 16º dia em diante. Então, não sei se vai ser o caso dela. Ah, e aí, Cris? Ei, meu pai, só notícia triste. Entendeu? Tá ok, mas muito obrigada pela informação. Foi bem útil para mim. Obrigada a você. Nós que por estar aqui agradecemos o conectadinha carinho, com né? a gente, né? Eu tô ouvindo uma Boa vozinha tarde, aí. viu? Obrigada. Uma Tchau, vozinha bonitinha aí atrás. Tem É um o bebê? bebezinho aí? Oi? Tem o bebezinho aí? Eu ouvi um... Tenho, Ah. tá aqui no meu colo. Ai, Tá que assistindo. fofo. Um beijo pra vocês, viu? Beijo! Obrigada, Fica com igualmente. Deus. Tchau, um Tchau, abraço. tchau. Abraço. Boa tarde. Boa tarde. Vamos de mais perguntas? Vamos mais Nós uma temos aí. aqui, ó, Edivânio do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte: é verdade que é preciso um cálculo para saber se tem direito à tese da revisão da vida toda? Sim, é necessário fazer um cálculo e tem que ser feito direitinho, tomar cuidado, tá? Porque para provar que a tese é favorável. Aliás, hoje, nos tribunais, já estão saindo enunciados com relação à tese da vida inteira e um dos requisitos para a propositura da ação, ou seja, para você entrar com a ação judicial, tem que ser instruída com cálculo que comprova que vai ser favorável a você. Então, é uma pergunta muito importante e assim, eu queria fazer um comentário que é muito importante. Tem pessoas que falam assim: doutora, se eu entrar com a ação revisional, corro o risco de perder minha aposentadoria, de diminuir minha aposentadoria, de alguém cortar meu benefício. A próxima pergunta do Luiz Paulo é exatamente essa, ó. Caso eu entre com a ação de revisão, eu corro o risco de perder meu benefício ou ele ser cortado? Jamais, jamais. Não existe isso. Até porque a gente não está sendo discutido o direito de permanecer recebendo ou não o benefício. Está pedindo para revisionar o benefício, aumentar o benefício, tanto em relação às parcelas futuras, como em relação às parcelas atrasadas. Não corre esse risco de forma O que nenhuma. você já ganhou ali por direito é teu e ninguém pode... Ninguém pode mexer, Ninguém direito tasca adquirido. naquilo que é teu, amigo. Direito adquirido. É isso aí. Verdade. Vamos mais uma ligação. Vamos lá. Alô? Alô, minha dupla preferida. Aê! Que voz gostosa, né, É Vazi? a Rose. É Rose? Exato. De Diamantina? Não, Rose Diadema. De Diadema. Diadema, A Rose. Diadema. A É, tudo Rose com D. da risada feliz, aquela risada maravilhosa. Olha lá a risada dela, que gostosa. Ó. Vou trazer ela um dia aqui só pra ficar rindo com o Renato. A gente vai ficar... ela e o Renato, vocês vão ficar aqui, ó. Olha lá, que delícia. Rose, agora vamos falar sério. Qual que é a tua dúvida pra doutora Patrícia?
A minha dúvida é essa. Eu trabalhei de carteira assinada até 1998. Depois disso, eu não trabalhei mais com carteira assinada. Hoje eu trabalho como técnica de enfermagem e sou home care. Então, a gente não tem carteira assinada. Eu quero saber com a doutora se eu tenho direito a uma aposentadoria ou se eu terei que começar a pagar novamente para poder conseguir a aposentadoria. Vamos lá, quando a pessoa trabalha em home care, ela tá sendo uma prestadora de serviço. E na qualidade de prestadora de serviço, a responsabilidade do recolhimento é do tomador. Olha que coisa interessante. Então não é você que tem que contribuir, é o seu tomador que tem descontado o seu recibo do que você vai receber no mês e repassar a Previdência Social. E se ele não fizer isso, inclusive isso é crime. Isso chama-se apropriação indébita, porque ele está descontando do seu recibo e tem que repassar a Previdência Social. Então, você, na qualidade de prestadora de serviço, está sim contribuindo para a Previdência Social. Mas pode ter o caso, por exemplo, deles terem um acordo, eu não sei qual é a questão, mas e ele não descontar e ela não querer que desconte, pode acontecer isso? Não pode. Uma vez pode. Uma vez prestadora de serviço e tendo um trabalho contínuo, eles são obrigados. Prestou o serviço, tem que descontar e repassar para a Previdência Social. Você sabe, Rose, se você já tem esse desconto, como é que é feito ou não? Então, aí que tá. Nós não temos essa contribuição, né? Eles descontam da gente uma porcentagem que diz que é previsto na lei, mas eu não sei que desconto é esse, você entendeu? Então, a gente, pelo que a gente entende e reza no contrato, que a gente não contribui. Então, no caso dela, eu vou dar uma dica. Ela pode baixar o aplicativo, conforme nós conversamos um pouquinho no começo do programa, e ela faz a verificação, ela puxa o CNIS, que é o extrato previdenciário. Tá. E aí seria interessante ela verificar se realmente não está tendo esses recolhimentos. Como é que chama o aplicativo? INSS? Meu INSS. Meu INSS. Meu INSS. E ela pode utilizar a mesma senha do GovBR. Tá. E aí ela vai puxar e ela vai no ícone chamado extrato previdenciário. Lá ela vai verificar se realmente a tomadora de serviço está repassando esses recolhimentos para a Previdência Social. Ô, doutora, isso... Oi, Rose. Isso eu já fiz antes de eu fazer essa pergunta para a senhora. Isso eu fiz. Você viu? Eu puxei o meu extrato e ali não consta nada. Então, e aí se não consta nada, você tem que guardar toda a documentação que você tem da prova dessa prestação de serviço para que futuramente você possa pedir a inserção desse recolhimento na Previdência Social e o INSS, se você comprovar que você prestou o serviço, o INSS será obrigado a considerar aquele período e a também inserir o valor do salário de contribuição para você não ter futuro prejuízo na hora que você for se aposentar. E você pode conversar também, né, com a pessoa e perguntar, questionar o porquê sabe, que os não tá recibinhos, pagando, tudo, né? tudo que a prestadora de serviço for mandando para ela guarda tudo. E depois, futuramente, ela pode pedir a inserção desses dados no próprio cadastro do INSS e deixar tudo certinho para quando ela for se aposentar. Entendeu, Perfeito. né, Rô? Entendi. Tá? E Perfeito. questiona também, né, o seu patrão aí, pergunte por que não tá recolhendo e não tá pagando. Sugere pra ele que é um crime e talvez ele comece a pagar. Um beijo, viu, Rô? Ela ainda acha graça. Vamos fazer o seguinte? Beijo, Rô. Tem que rir, né?
Tem que rir para não chorar, né, amiga? A gente te ama também. Rô, entre em contato com a doutora vai estar deixando agora Isso, o telefone de os contato, as contatos. redes sociais. Entre em contato com ela que ela vai estar dando maiores informações para você e vai estar te ajudando melhor. Ó, a gente Tá jamais... legal. Um Pode deixar beijo. que eu entro, sim. Tá Beijo, bom? meu amor. Beijo. Muito obrigada, meus amores. Amo Beijo. muito vocês. Também Nós amamos também, você. beijo. Ó, tinha mais ligação, tinha mais pergunta, mas nosso tempo acabou. Eu quero que você volte. Vamos voltar? Você volta? Claro. Ai, A que gente bom. fala porque Vai esse ser um assunto prazer. rende, gente. Não é verdade? A Muita gente pode tem falar dúvida. sobre requisitos de aposentadoria, planejamento previdenciário, benefício por encargo. Nossa, a gente tem muita coisa para falar Então e vai já ser um fica prazer o convite imenso. para voltar. Com certeza. Passa pra gente os seus contatos, pra quem tá nos assistindo, tenho certeza que vai chover de gente aí te amando. Vamos lá. No Instagram eu tô como DRA, né, doutora Patrícia Evangelista. DRA Patrícia Evangelista. Muito bem. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço por essa oportunidade, parabéns por esse serviço público e muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigado. Olha, na sequência Ai, do nosso ai, ai. programa, a gente vai falar sobre animais exóticos. Vocês Tem gostam? uma cascavel Vamos ver, aí? será? Não sei. Vai ter bichinho aqui, mas não sei qual é. Daqui a pouquinho a gente vai Ai, de meu break. Deus do céu. Não sai daí. O Renato vai dar conta. Ele dá conta. Tem uma cascavel vindo aí.